Maestro fica de pé o tempo todo. Exato. E dá as costas para o público. Eu não gosto de falar de mim, mas a Áurea pediu que eu fizesse uma mini apresentação, quem sou eu. E é interessante, antigamente eu ficava muito incomodado quando eu chegava, por exemplo, num hotel ou para me registrar. O que você faz? Eu sou músico. Não, o que você faz de verdade? Você, puxa vida. Hoje em dia eu tenho orgulho, eu sou músico, sou maestro. Tenho muito orgulho disso. Eu nasci em São Paulo de pais suecos, já uma terceira geração no Brasil, e fiz todo o estudo normal de primário, secundário, ginásio, comecei o científico, entrei em crise. Não me dei bem com o programa do curso científico, mudei para o clássico, deu tudo certo. Estudei no Colégio Roosevelt, em São Paulo, que era famoso na época, e depois virou Colégio de Aplicação, mudou o nome, depois para o Colégio Macedo Soares. E em 63, meu pai foi convidado a lecionar, para lecionar arte na Graded School, lá em São Paulo, quando eu conheci a Áurea, professor de arte. E os filhos podiam, então, estudar gratuitamente na escola. Então, por que não? Eu e minhas duas irmãs fomos para a Graded School para treinar inglês e se familiarizar com o currículo americano. Foi uma experiência muito rica. Mas aquele jovem elétrico aflito, querendo galgar mais espaço e degraus mais altos, eu recebi um convite para ir para São Carlos, porque lá havia uma senhora que tinha um órgão de tubos numa fazenda em Descalvado. Curiosamente, anos depois, a filha dela viria a ser minha esposa. Eu fiquei assombrado, assim, a coisa maravilhosa, um órgão de 3.500 tubos numa fazenda lá em Descalvado. Né? Que maravilha! E o que aconteceu é que ela tocava o órgão lá para o gado, para a vaca, para o cachorro e tal, e o professor Sérgio Mascarenhas, da Escola de Engenharia de São Carlos, teve a ideia, por que a senhora não faz uma série de apresentações para os alunos da engenharia? Né? Ótimo, e foi, deu muito certo. Aí falando com... Ela ilustrava as palestras com cantores e músicos ao vivo, e numa dessas ela perguntou para um cantor, o Zwingli Faustini, você conhece algum rapaz que gostaria de vir aqui me ajudar? Os dedos foram na minha direção, me mudei para São Carlos, Descalvado, me tornei assistente da senhora, e foi uma parceria linda. Nessa época eu criei lá em São Carlos o Coro Engenharia de São Carlos. Então, com o coral, nós viajamos ali por Araraquara, Rio Claro. Foi uma experiência muito rica. E até hoje em dia eu encontro cantores, você está lembrado? Sim, foi um tempo maravilhoso. Mas aí, em São Paulo, eu frequentava a Igreja Metodista, lá no bairro da Liberdade, e ao mesmo tempo a Fellowship Community Church, onde meu pai cantava no coro. Eu fui lá, me encantei com o programa, com a regente, e me envolvi com a igreja. A organista era muito amiga da nossa família. E um dia ela chegou para a Liga das Senhoras da igreja, olha, nós temos um dinheiro em caixa e acho que nós podemos dar esse dinheiro em forma de bolsa de estudo. E tem um rapaz aí que acho que merece. Então, de repente, eu recebi $1.000 naquela época, que valia bastante dinheiro. E aí, então, foi o meu passaporte para os Estados Unidos. Como a filha dessa senhora havia estudado na Southern Methodist University, SMU, em Dallas, foi o caminho mais direto. Eu me transferi para Dallas e fiz o curso mestrado em regência coral, música sacra. Eu sempre me envolvi com igrejas, com coros, que tocava violino, viola nas orquestras.
E nos momentos de tribulação financeira, tem que arranjar um empreguinho, né? Então, meu primeiro emprego foi de empacotador de fertilizante numa fábrica lá. Meu Deus, cada meia hora passava o carrinho com leite para desintoxicar a traqueia, né? Uma loucura. Depois eu consegui o melhor emprego da minha vida. Porteiro de hotel no Hotel Adolphus, no centro de Dallas. Foi genial. Conheci muita gente, como eu tinha uma certa facilidade com línguas, então era qualquer coisa, chama ele lá, ele fala, interpreta e tal. E houve umas experiências bonitas, que o hotel ficava bem em frente ao clube que pertencia ao Jack Ruby, que matou Kennedy. Então o pessoal passava na rua, ali foi o clube e tal, e o atirador lá dessa rua lá, Commerce Street. E uma das reuniões, o hotel era muito usado para conferências internacionais, e numa dessas houve uma conferência do Lions Club Internacional. Veio gente de todo lado. E vieram muitos negros que participavam da coisa. E eu lá, ajudando lá, carregando as malas para eles e tal, né? E tinha um cara me observando lá, do outro lado da rua, me manjando e tal. Quando passou todo esse movimento, ele chegou para mim: você tem coragem de trabalhar para esses caras aí? Qual o problema? Está na Bíblia, não misturarás o branco com o preto. Esses fundamentalistas protestantes são um problema, né? Eu não tive problema nenhum, tranquilo, um pessoal muito lindo. Em todo caso, foi essa experiência lá em Dallas. Lá eu fui ministro de música da igreja presbiteriana Westminster, depois da Northminster. E aí, passado esse período, eu fui para Bloomington começar o doutorado em música. Eu sempre queria alguma coisa maior, melhor, mais desafio. E transferi, já estava casado com uma menina, uma filhinha. Fui para Bloomington, comecei com muito vigor, foi acabando o dinheiro e agora caí na realidade. Bom, o que aconteceu? Por sorte, escrevi cartas, contacto amigos e tal. Fui convidado para assumir a posição de professor de música e maestro de coro e orquestra na Universidade da Carolina do Norte, em Raleigh, capital do estado. North Carolina State University. E lá passei 6 anos, uma época fenomenal. Nasceu o segundo filho, comprei uma casa, vendi, comprei outra casa, comprei carro. Lá me equilibrei financeiramente e também fiz muitas amizades. Mas sempre aquele desejo, não, aqui ainda não é o ponto final. O desafio intelectual, preciso terminar esse doutorado. Aí eu fui corajoso, me demiti da universidade, um emprego super estável. Não dá, não tem mais coisa ainda para fazer. Então, voltei para Bloomington, terminei o doutorado, numa pendura louca, acabou o dinheiro. Agora, aqui tem uma experiência pessoal que eu compartilho de maneira confidencial. Tinha uma amiga minha, pianista brasileira, muito talentosa, que fazia o doutorado na mesma época lá. E foi na época que eu adquiri a cidadania americana, simplesmente que eu estava sem dinheiro e tinha uma bolsa de estudos, uma bolsa muito generosa, mas precisava ser cidadão americano. Então, estou aqui como esposa, 2 crianças, virei cidadão americano, na esperança de ter dupla cidadania. Só que não podia, naquela época não podia dupla cidadania. E mais tarde eles confiscaram minha cidadania brasileira. Então, sou estrangeiro, fiz um certo esforço para readquirir. É muito complicado, muito burocrático. Eu falei, não, vou ficar americano, pronto. Você é americano? Como é que você fala português tão bem? Eu aprendi por livros. Então, é uma boa conversa, né?
Eu estava numa pendura louca. E aí essa colega ofereceu de comprar o meu passaporte brasileiro, o direito de trazer mercadorias no passaporte. Naquela época era esse, você tinha direito a ter tanto. Então ela me ofereceu $10.000. Meu Deus, como eu penei, numa pendura louca, família tal, e $10.000, mas em troca do passaporte. Eu falei, alguma coisa não está certo aqui. Por sorte, não entrei nessa. Senão, engoli em seco. E aí eu fui para Lafayette como professor da Purdue University e diretor musical da Orquestra Sinfônica da cidade. E foram 15 anos assim fenomenais. Agora eu trouxe a pianista para tocar conosco e foi um concerto muito bom, tocando Guarnieri, o concerto número 3 para piano. E quando eu fui na tipografia para preparar o programa, o dono da tipografia, você viu o que aconteceu com sua amiga pianista? Não, foi presa. O que aconteceu? Transporte de armas para o Brasil. Meu Deus, aí falei, pô, você tem uma força maior me protegendo. Foi ela e a amiga, que elas usavam passaportes para trazer armas. Não tinha intenção de terrorismo, nada, era só ganhar dinheiro, né? Olha, essa foi aquela, mas que foi bem suada, né? Mas tem uma força maior protegendo. Agora eu fiquei preocupado porque eu ia na casa delas toda hora, entrava e saía, colega de música e tal. E volta e meia eu notava umas pessoas estranhas na região do apartamento delas. Algum tempo depois eu perguntei para uma violoncelista lá de Illinois, que era amiga minha também, você tem um irmão que trabalha no FBI, não é isso? Por favor, então me faz um favor. Peça para ele investigar a minha ficha corrida, porque é capaz que meu nome esteja associado lá, né? E de fato, eles fizeram todo o levantamento, eu estava limpo. Uma experiência assim muito interessante, mas o que eu acho interessante, nos momentos de grande crise, vem as provocações, né? Numa pendura louca, 10 mil assim, e o que é que te segura, né? Eu acho que foi uma força maior, a única explicação que eu tenho, né? Agora, a experiência que eu tive lá em Raleigh, na Carolina do Norte, foi muito rica no sentido que a universidade oferecia cursos de apreciação musical para leigo, cursos normais de música, harmonia, teoria, essa coisa toda. E acho que eu tenho uma certa versatilidade, eu transito bem na música, então volta e meia eu era chamado para substituir algum professor ou outro nas diversas áreas. E uma das áreas que mais me encantaram foi de verbalizar música para o leigo. Então, música, apreciação musical para leigos, né? E com isso adquiri muita experiência. E hoje em dia, quando me dirijo à orquestra, antes de começar o concerto, eu verbalizo, explico para o público o que vocês vão ouvir hoje. Então, é uma situação muito gostosa. Aliás, eu fui até chamado de Pastor Batista, porque eu fico na porta de entrada cumprimentando o público, né? Bem-vindos, o concerto vai ser legal. Olha, então eu conheço um público assim bem simpático. E tinha uma velhinha, maestro, na próxima vez toque o bolero de Ravel. E aí finalmente consegui um espaço e fizeram o bordelo de Ravel, o bolero de Ravel. E olha, a velhinha ficou em êxtase. Foi lindo o negócio, muito bonito. Bom, o que eu faço de todo esse cenário? Eu sou músico, obtive o mestrado e doutorado, com muita especialização.
E tenho ainda essa oportunidade de falar sobre música. E a minha presença aqui, na verdade, é para compartilhar com vocês o meu entusiasmo pela música. Eu me identifico muito com a música. Mas não só a música prática, toda a parte teórica, o que está por detrás disso. Então, eu fiz um quadro aqui. Acho que eu já dei informação suficiente sobre mim, né? Sim, você sempre poderia falar mais, mas vamos Bom, só para concluindo, eu sou fascinado por diplomacia. E eu fui nomeado cônsul honorário do Brasil para o estado de Indiana. Então, rodapé nessa história, se vocês olharem o mapa de Indiana, bem no centro tem a capital Indianápolis. 60 milhas à esquerda tem a cidade de Brasil. Brasil, Indiana. E o interessante é que a cidadezinha é bem no entroncamento da rodovia 46, com uma outra lá. E a Câmara de Comércio queria fazer alguma coisa para animar a cidade. Então alguém falou, Brasil, por que vocês não entram em contato com a Embaixada Brasileira? E talvez saia alguma coisa. Fizeram isso, a embaixada entrou em contato com o consulado brasileiro em Chicago, aí me chamaram, olha, vai lá nos representar na cidade de Brasil. Dito e feito, cheguei lá, fui recebido com honrarias o diplomata do Brasil, desfilei em carro aberto pela rua central da cidade, e aí o carro parou em frente a um palanque oficial, me chamaram no palanque, e em frente tinha a biblioteca pública e tinha uma bandinha de senior citizens que começou a tocar hino nacional brasileiro. Isso aqui é muito confidencial. Eu não gosto do hino nacional brasileiro, musicalmente, já explico por quê. Mas eles tocaram com tanta devoção que começou a marejar os olhos, né? Saudades e tal. Acho que eles passam horas e horas ensaiando nacional. Mas aí a gente fala dos laços entre Estados irmãos, que era parte do programa Companheiro das Américas, que liga estados brasileiros com estados americanos. O São Paulo, Illinois, Paraná, Ohio, Indiana, Rio Grande do Sul. Foi aí que houve essa ligação bem intensa. Muito lindo. Então, aí, graças a esse intercâmbio, aí eu vim para... Obrigado. Alô? Alô? Aí eu vim aqui para o Itamaraty. Eu tenho a carta ainda lá, qualquer hora eu vou relê-la, me apontando, convidando para assumir esse posto. Genial, foi muito gostoso. A cidade de Brasil começou no entroncamento de duas rodovias e logo começaram hotéisinhos, barzinhos, postos de gasolina e aí um lá teve a ideia, precisamos de um posto de correio aqui, um post office. E aí foram para Washington, como é que faz para estabelecer um post office aqui nessa região? Você precisa ter um nome para o local. E essa pessoa que foi para lá pegou o New York Times, o jornal da época, e lá na primeira página, Southern Power at War with its Neighbor, uma potência do Sul em guerra com o seu vizinho, Brasil-Paraguai. Foi bem nessa época, 1860, uma coisa assim. Brasil, aqui, a palavra linda. E dito e feito, deram o nome de Brasil, nesse entroncamento. Tem a cidade lá, bonitinha a cidade, e tem um parque na rua de trás, um grande parque, e lá tem a réplica da Fonte dos Prazeres, do Aleijadinho, que o governo brasileiro presenteou a essa cidade. Então é muito bonito, vale a pena. Se um dia vocês forem lá, passem por Brasil, Indiana, essa réplica da Fonte dos Prazeres. Então essa foi minha experiência diplomática nesse sentido, né?
Eu me interessei muito por religião também. E tenho vários livros de tudo quanto é religião, mormon, batista, metodista, presbiteriana, anglicana. Tenho inários também dessas igrejas. Um tempo andei tentando me envolver com esoterismo e ciências secretas, sociedade secreta. Então, nesse pacote, um pouco de maçonaria, rosacrucianismo, Urântia, tudo isso aqui. Foi muito interessante, muito conhecimento, muita informação, mas nunca atendeu essa necessidade interna de uma paz, de um conforto, um consolo, de uma tranquilidade, sempre investigando, provocando, sempre provocando. Bom, um livro que fez um questionamento muito interessante foi o livro Pêndulo de Foucault, do Umberto Eco, que ele fala das sociedades secretas. E ele fala, segredo? Não tem segredo. Se existe um grande segredo, o segredo seria a fórmula de redenção do homem no seu momento final, na hora de encontro com uma força transcendental. Qual é esse elo, essa ligação, qual é o segredo dessa conexão? Como é que você se redime? Como é que você se apresenta diante dessa força maior? Isso Umberto Eco menciona no seu livro. Eu achei interessante. Eu fiquei interessado nesse assunto porque eu tinha um amigo cujo pai era maçom. E a informação que veio até mim que a maçonaria tem um segredo que só é revelado para os iniciados. E se alguém falar isso, fica com problemas. Eu fiquei curioso. Qual é o problema? Qual é o segredo, né? Então eu fui estudar isso e a coisa é interminável. A parte desse segredo talvez tenha a ver com o Santo Graal do Código da Vinci, os Templários, todo esse cenário. É muito fascinante, eu li bastante, continuo lendo, mas eu confesso que todo esse conhecimento não traz uma tranquilidade interna, uma paz. É sempre um questionamento, cada vez mais profundo esse tipo de coisa. Bom, e é interessante que a música sempre está presente em todas as minhas atividades, em todas essas elaborações, e por isso tem essa ligação com música. Eu sou maestro. O que faz o maestro? Não faz nada. Espeta o ar, mexe o cabelo, é o que eu faço. Mas na verdade não é bem assim. O que faz o maestro? O maestro causa no músico o desejo de tocar um instrumento da melhor maneira possível. No espírito da música concebida pelo compositor. Então, o gesto inicial do regente é aquele downbeat, Olha, fala comigo, vamos lá. Pode falar. De novo. Isso. Agora eu quero um bem dramático. Agora eu quero um bem calmo, bem plácido. Vamos lá? Não, espera um pouco. Ele acontece aqui nesse plano. Vamos lá? Agora eu posso dar informação ambígua, né? Eu quero um bem tranquilo, bem piano. Vamos lá? Eu dei uma informação errada, né? Agora, se eu quero uma coisa com vigor, eu não posso chegar assim. Vamos lá. Vigor, vigor. Não. O meu gesto não é compatível, não. Agora, o que acontece? Eu estudo a partitura
e tento entender a proposta do compositor. Leio biografia, leio sobre o estilo da música, leio sobre como a música foi estruturada, estudo a partitura, para entender a proposta do compositor. O que ele está querendo comunicar através da música. Aí tem uma situação curiosa, significado e comunicação. O significado da música está dentro da própria música. Você tem que analisar os elementos da música para compreender o significado. Agora, a pergunta deveria ser formulada da seguinte maneira: o que é que o compositor está querendo comunicar através da música? Quando eu dou aula de regência, eu comento com os alunos sobre o gestual, o processo da marcação dos tempos e tal. Agora, tem um conceito aqui muito interessante que tem a ver com a palavra logos. Logos. Tanto para o hebraico, o judeu, quanto para o grego, eles conheciam a palavra logos. Logos é energia. Para o grego era energia, ação. Para o judeu, também, mas é uma ação personalizada, ela vem com uma característica própria. Então, quando eu, maestro, dou o gesto inicial, ele é um que vem no espírito da música do compositor. Então, eu preciso estudar, refletir muito sobre essa composição, sobre a intenção do compositor e depois moldar o meu gestual para transmitir a intenção do compositor da melhor maneira possível. E esse é um trabalho longo, árduo, estudo da partitura para tentar entender o que está por detrás disso. Transmitir a alma da música, exatamente isso. Bom, aqui vem esse caso aqui, eu quero compartilhar com vocês agora. Os elementos da música. Primeiro você tem a questão do som. Mas som pode ser qualquer coisa, barulho de ônibus, aspirador de pó, caminhão, tudo é som. Agora, na música você tem o tom, que já é mais específico. Tem frequência, tem timbre, tem essa coisa toda. E depois tem o silêncio. E agora, muito importante, a duração, o tempo desse processo. Né? No caso do músico, no caso do maestro, esses dois primeiros, som e silêncio, são muito importantes, mas o mais desafiador é a questão temporal. Como é que se lida com o tempo em música? Depois vem esses que eu vou falar aos poucos sobre isso. Isso, exato. Mas a natureza, passarinho também, tudo são sons, né? Agora, o tom é específico, ele tem altura, é agudo, é grave e tem um colorido próprio, né? Isso é tom. O tom, os diversos tons acabam sendo organizados em escalas musicais, né? Uma escala, o teclado, as notas brancas do piano produz uma escala, né? Agora é interessante identificar essas notas. Então, nós temos atualmente dois sistemas básicos, o sistema latino, que é do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e tem o sistema anglo-saxão A, B, C, D, E, F, A, G, etc. No sistema latino, teve um cidadão
muito interessante lá para trás, um monge que se incumbia da música litúrgica eclesiástica na igreja. E ele tinha um coro de crianças, de meninos, e tinha dificuldade em ensinar música para eles, especialmente identificar as notas. Então ele pegou um hino a São João Batista e isolou a primeira sílaba de cada linha. Ut quae ant laxis resonare fibris mira gestorum famo litorum solve polluti labi reatum Sancte Johannes, S-I, né? Ut, em francês ainda é U, ut, né? Ut é dó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E como cada linha começava numa nota mais alta, então acabou desembocando na escala musical ut, ré, mi, fá, sol, lá, Sancte Johannes, né? O nome dele é Guido d'Arezzo. Ótimo nome para quem quer batizar um netinho que está para nascer. Guido d'Arezzo. É também bom, o dono não é Guido. Guido d'Arezzo, ele que concebeu esse sistema de dar nome às notas com as sílabas desse hino a São João Batista. No sistema anglo-saxão foi herdado do grego, as notas recebem letras. E a primeira letra A coincide com o Lá, não é o Dó, é o Lá. A, B, C, D, etc. e tal. Agora é muito mais fácil solfejar. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, 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 Lá, Sol, Fá, 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 Sol, Fá. Eu solfejo. Agora, G, F, I, D, E, F, G, 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 A, G, F, F. Já é mais complicado, né? Que nós somos treinados no sistema latino. Pausa. É o silêncio, que também é importante na música, e tem a questão da duração da pausa. Aliás, existe um compositor, John Cage, que escreveu uma música chamada 4 minutos e 30 segundos. O pianista vem lá, se acomoda em frente do piano, fica em silêncio 4 minutos e 30 segundos, depois vai embora. A música é essa, é o silêncio, a glorificação do silêncio. E silêncio faz parte da música, né? É interessante isso, John Cage. A ritmo é dado pelo silêncio, né? É pelo silêncio, exatamente. E o importante, esse é um problema que eu tenho na orquestra, o músico é tão ansioso para tocar música que ele atropela a pausa. E essa pausa, essa mesuração é muito importante. Métrica, aí nós temos uma situação muito interessante. A duração. É um dos elementos que mais me fascina, o elemento temporal. E quanto mais me aprofundo nesse assunto, mais maravilhado eu fico. Os gregos tinham essa preocupação, a igreja cristã tem essa preocupação, o tempo certo. Como é que é o tempo? O tempo de Deus. Tudo isso. Então, em música você tem cronos, que é a mesuração do tempo. Você mesura. Tem kairos, que é o tempo maior. E tem a questão do aion, que é a intensidade do tempo. Você vai ao dentista, dura uma eternidade aquele dentista. E você vai num restaurante gostoso, já acabou. Ou então, você vê então esse conceito, a intensidade do tempo. Pois não. Kairos é o tempo da alma. Tempo da alma. E o tempo, ele fala no Evangelho, e a seu tempo, Sim. é Kairos. Kairos, exatamente. É bem isso, é. E Cronos é um tempo ligado à racionalidade. Exatamente. Agora, a música tem esse aspecto, né, do tempo mesurado e tem esse tempo maior. Agora... As nossas percepções cruzam, né, com a música. Exatamente. Agora, você precisa de sensibilidade para entender esse grande tempo.
quando é que está terminando, quando é que vai começar um novo tempo, né? Você estuda mitologia grega e aí você fica deparado com uma situação curiosa. Os deuses são poderosos, todos eles se comandam, resolve esse problema, comanda esse assunto, a coisa. Mas tem 3 mulheres que têm a palavra final disso, as 3 parcas. Elas são poderosíssimas e ninguém pode interferir no trabalho delas. Cloto, Lachesis, Atropos. Cloto inicia o fio da vida, inicia as relações, dá o começo. Ela passa para Lachesis, que mesura o comprimento. E no final, Atropos, corta o fio. Música é isso, tem um começo, duração e fim, né? Então essas 3 parcas estão presentes o tempo todo. Eu acho fascinante isso. Sempre mulher. Mulher, a mulher tem sempre a última palavra. Lá em casa eu tenho a última palavra. Sim, meu bem. Agora, eu ainda estou estudando mais esse assunto, tem o tempo circular, tem várias concepções de tempo. E agora com o buraco negro que engole o tempo, eu estou tentando entender qual é essa proposta desse buraco negro que descobriram. Tem na física quântica que não existe tempo. Pois é, exato. Tem espaço. Exato. 3 negações. E Einstein foi genial nesse assunto, né? Agora, tem um trocadilho em inglês aqui muito gostoso com a palavra time, tempo. Em inglês, time também, ritmo, métrica, é time. E o pianista Arthur Rubinstein, um grande pianista, costumava fazer música com Albert Einstein, tocar violino. Só que o Einstein não era um violinista muito talentoso. E ele errava o ritmo, uma coisa toda, e bagunçava às vezes. E o Rubinstein, que era um grande pianista, ficava irritado. E um dia ele parou, se levantou. You know, Albert, the problem with you, you have no sense of time. Mas o tempo música, né? Você não tem nenhum conceito de tempo aqui, né? Interessante. Estou eu viajando na maionese de novo, falando de Einstein e coisa estratosférica, essa coisa toda. Eu trouxe um astronauta como artista convidado para um dos nossos concertos, que lá na Universidade de Purdue tem uma escola de astronáutica, o pessoal estuda e depois vai para o Cape Canaveral, né? E eu trouxe esse astronauta e falou sobre a experiência dele lá viajando e tal. E tem uma piadinha aqui, bonitinha. Acho que foi o Neil Armstrong que foi lá para a Lua, foi o primeiro a pisar na Lua. E quando ele pisou na Lua, ele falou, "Good luck, Mr. Gorsky." Good luck, Mr. Gorsky. Aí o pessoal em terra ficou, quem que é esse Mr. Gorsky? E investigaram todo o ambiente lá da NASA, não tem nenhum Gorsky. Entraram em contato com o programa espacial lá na Rússia, também não tinha Gorsky. Aí chamaram Armstrong. O que é Gorsky? Quando eu era garoto, eu tinha um vizinho chamado Gorsky. E eu jogando bola, a bola caiu bem embaixo da janela dele. E quando eu fui pegar a bola, eu vi a mulher, você quer sexo? Você só vai ter sexo quando o filho do vizinho pisar na Lua. Good luck, Mr. Gorsky. Foi a primeira coisa. Good luck, Mr. Gorsky. Essa é boa, né? Faz sentido. Bom,
os elementos temporais na música, você tem ritmo e tem compasso, a métrica, né? Então a questão da métrica, por exemplo, você organiza os pulsos em 4, ou em 3, ou em 2, ou em 6. Agora, o andamento dessa pulsação, né? Nós músicos usamos o metrônomo, que deixa você louca, clic, 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 uma loucura, né? Mas, e aí está um desafio para o maestro dar os tempos certos indicado pelo compositor. O hino nacional brasileiro tem um decreto lá que o hino tem que ser cantado a 120. Você consegue dar o 120 para mim? Alguém consegue dar o 120? Acho que isso aqui. Acho que é isso aqui, 120. Depende do seu estado emocional. Se está com pressa, ouviram da pera, ouviram da pera. Agora, o interessante disso é que essa preocupação métrica já é lá da Idade Média. O que acontece? Os teóricos, muito ligados à igreja, conceberam a ideia de que o ternário, por causa da Trindade, é perfeição. E o binário, por causa do homem, 2 pernas, 2 braços, é imperfeição. Então eles criaram toda uma estrutura métrica baseada no conceito de perfeição e imperfeição. Então você pode ter, eles chamavam essas subdivisões de tempos, S maior, e prolação. Então você pode ter um tempos de 2, 1, 2, 1, 2, com uma subdivisão de pulsação ternária. 1, 2, 1, 2. Então você tem imperfeição com perfeição. Ou você pode ter perfeição, 1, 2, 3, 1, 2, 3, com subdivisão imperfeita. 1, 2, 3, clic, clic. Então você tem um 3 maior e um 2 menor. Né? Olha só o simbolismo em Bach. Deixa eu tocar para vocês aqui. Bom, Jesus, a Alegria dos Homens, é de uma cantata. É perfeição no tempos com perfeição na prolação. Perfeição com perfeição não é Jesus? Então é um simbolismo que Bach usa na música. Tempus perfectum cum prolationem perfectam. Seria 9/8. Não, daqui a pouco, tá bom. Então essa questão da métrica, do compasso. Então quando eu vou lá na frente, eu já tenho que ter conhecimento, ter um domínio dessa questão temporal, para a música poder fluir de maneira consistente e de acordo com a concepção do compositor. É um grande desafio tentar compreender a intenção do compositor e imprimir, através da minha regência, o resultado desejado. Né? Agora, a questão do ritmo vem muito da poesia, os pés poéticos. Pés poéticos,
longo, curto, tá, 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 tá. Ou curto, longo, tá, 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 tá. Ou 3 curtos, tá, 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 tá. Esse é tribráquico. 2 longos, tá, 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 tá. Ou então 2 breves e uma longa. Tam pam pá, yam pam pá, minha terra tem palmeiras. Anapesto, né? Tatampiram, pam pam pá. Ou então tam, pá, dactílico, longo, 2 curtas, né? Então esse conceito da poesia foi para a música em termos de conceitos rítmicos, né? É uma coisa genial tentar entender a proposta do compositor nesse quesito aqui. Agora, também ligado com a questão dos elementos temporais, o andamento, então a velocidade. Tradicionalmente, a gente utiliza toda uma nomenclatura italiana. Adagio é lento, allegro é rápido, prestissimo, grave. Mas como é que você mesura isso? É meio emocional, subjetivo, né? Agora, o metrônomo resolve essa coisa. Você usa o metrônomo e pá, usa a maquininha. Mas se você usar a maquininha toda hora, vira uma apresentação estéreo, sem vida, né? Sem alma. É muita coisa tecnológica. Bom. Pode baixar um pouquinho mais. Okay. Lindos aqui, né? Miserere mei Deus. Secondo misericórdia maiam tuam. De uma placidez, uma coisa linda. Obrigado. Olha aqui. Com licença um pouquinho. Essa música é de um italiano, Antonio Allegri, Miserere mei Deus. Essa música foi composta especialmente para o Vaticano no século XVI e era de propriedade do Papa. Mozart foi assistir uma missa, uma cerimônia no Vaticano, ficou encantadíssimo com essa música e pediu uma cópia. E a resposta, não, isso é direitos autorais, é copyright, não pode. Ah, é? Ele voltou no dia seguinte com papel e lápis, copiou a música, está aqui a sua música. Acabou o copyright. Imagina o talento desse cara ouvindo ditado melódico, ritmo, e está aqui a partitura. Impecável. Impressionante. Né? Agora eu vou tocar 2 peças para você,
apoiada no Adagio para cordas de Samuel Barber, que era uma peça escrita para quarteto de cordas, um adágio bem tranquilo, uma música linda, inspirada. E em cima disso, um coro holandês pôs um texto e virou uma peça vocal gloriosa que te leva ao paraíso. Mas em seguida eu vou tocar uma outra versão que te traz para a terra, abaixo da terra, aliás, lá no lugar bem quente, lá embaixo. Então essa é a versão etérea. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Sei que a música flui, né? Ela não tem a batida. É uma coisa... Qui tollis peccata mundi. Angelical, fabuloso, lindo, lindo, lindo. Esse texto, Agnus Dei, mas o original é Adagio para cordas, opus 11, do compositor americano Samuel Barber, B-A-R-B-E-R. Original para quarteto de cordas, depois ampliado para orquestra de cordas, e agora essa versão vocal. Agora eu vou numa academia fazer ginástica e de repente tocaram esse negócio, eu fiquei desesperado. Eu vou tocar para você a música que me deixou desesperado. Lembra, academia é para baixo, né? É bem isso. Mas olha o sacrilégio, quer ver? Meu Deus, não dá. Aqui até que está tolerável, né?
Não dá. Não dá. Eu acho que esse cara infringiu direitos autorais. Muito repetitivo, né? É música de ginástica. É. Redundante, né? O que você fez, cara? Hã? O que você fez quando você escutou isso? Por que eu pus isso? O que você fez quando você estava escutando isso? Eu fiquei me contorcendo, porque eu conheço a música original, eu já toquei o original. Na hora que você estava escutando, o que você fez? Eu fui na administração perguntar o nome da música para processar o cara que fez. Chega, né? Se alguém estiver interessado nessa música, With Every Heart, é um tal de Robin Kleremer, interpretado pelo DJ Testo Tranca. Música de coisa. Pois não, obrigado. With Every Heart. Bom, vocês viram como eu tenho uma dificuldade, mas eu trouxe propositadamente para ilustrar esse aspecto, como o ritmo pode ser. O mal existe. Agora, apoiado nisso, quando eu comento sobre música sacra, periga de você trazer a divindade para o seu plano, um plano mais mundano, e o ritmo aí. Eu me lembro de ter ido na igreja metodista lá em Porto Alegre, e o meu primo era pastor da igreja, todo voltado para o socialismo de Cuba. E aquela época que Cuba estava muito presente nos meios universitários, intelectuais, né? Ainda está. Então eles tocaram, fez o povo cantar um hino. Olha, não tinha diferença, era o texto falando sobre flores, alguma coisa assim, mas a música era bem o hino cubano. Adelante, companheiro, esse tipo de coisa, né? Que não tem nada a ver com espiritualidade, religião, Cristo da fé, nada disso, né? Coisa bem militar, revolucionária. Pois não. Pois não, fala lá. Não, mas eu sei que é um sacrilégio, assim, uma agressão, né? Algo original, mas o senhor não sente a tentativa de tensão dos opostos, quase que unir céu e terra, ou céu e inferno, não sei. Né? Talvez um desespero da própria terra. Sim, exatamente, é. E é exatamente isso, minha esposa e eu estamos muito pesquisando música histórica e indo atrás da uma autenticidade histórica, tocar música com instrumentos de época, no espírito de Handel, de Bach, Corelli, essa coisa toda. E de fato, hoje em dia podemos comprar gravações com peças executadas num violino barroco, numa flauta transversal só com orifício, sem chaves, cravo, e corda de tripa, crina de cavalo, bem original. É ótimo. Só que, na minha percepção, você não consegue captar o espírito da época. Hoje em dia, pega o celular e resolve o problema. Manda uma carta assim em poucos segundos. Antigamente você tinha que ir no pasto, pegar o cavalo, arriar o cavalo na charrete, escrever a carta com tinta e pôr no correio, e levava 2, 3 semanas, um mês inteiro. Esse tempo foi encurtando cada vez mais, né? Então, eu posso imaginar a dinâmica da época em que a música foi composta,
A gente pode talvez recriar a sonoridade, mas o espírito da época já foi embora. Já foi embora. Hoje em dia, os jovens utilizam muito as músicas eletrônicas para saírem do controle total. Sim, exato. Hipnótica para É bem isso. para sair. É uma batida hipnótica. Junto com as drogas, com a bebida, e ele se liberta na concepção deles completamente. Sim, mas quando você faz isso com uma música clássica, você consegue fazer isso, mas num nível acima. Você se liberta, você liberta a alma. A alma, não A a consciência. E- Eu acho que a diferença é essa. Com a música clássica você consegue libertar a alma. Com a música, essa música de batida, melódica, eletrônica, eu acho que você liberta a consciência, que você perde a sua consciência muito lá dentro de casa, você sai Uma vez viajando de Illinois para Indiana de noite, eu sempre escutava ondas curtas, isso não existe mais, né? Eu peguei uma rádio da África do Sul e tinha um depoimento de um atleta. Eu só ouvi pelo rádio, não sei quem era, tá? Mas ele falou de maneira muito eloquente. Ele fez uma apresentação lá, uma ginástica, alguma coisa. Ele falou, mas porque eu acredito no corpo que precisa ser challenged, precisa ser estimulado. Eu acredito no intelecto, que ele precisa ser estimulado. Mas eu acredito no espírito, na alma, que também precisa ser estimulado. Então isso ficou para mim um processo ternário, uma trindade, estimular, desafiar esses três componentes, né? E a música, você tem isso o tempo todo, né? Como maestro, como é que eu lido com isso? Como é que eu enalteço, exalto, diminuo, como é que eu controlo isso, né? É um pensamento constante, né? Como é que a retórica musical, ultimamente eu tenho me voltado muito para a retórica musical. Bom, você tem a retórica textual. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas e um povo heróico obrado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu na pátria, etc, etc, etc. Você pode pôr em ordem direta. Quem que ouviu as margens plácidas, ouve essa coisa toda. Musicalmente, você tem uma retórica. Você informou, mas você não entendeu. Então, de novo. De novo. 4 vezes. Você não entendeu essa proposta? De novo. 3 vezes. Agora repete tudo. Essa musical é muito repetitiva, esse negócio. Isso é só o contorno melódico. Você pega o processo rítmico, a métrica é quaternária. 3, 4, 1, 2. Agora o ritmo, coisa de cavalo. Equino o negócio. E na minha opinião, esse hino não reflete o Brasil. Que é o Brasil? Uma imensidão gloriosa, um céu fabuloso, água de monte, florestas fenomenais. Por que então não criar uma música que enalteça esses valores? Já o da Proclamação da República, olha a retórica. É muito mais tranquilo, é mais apropriado para descrever o Brasil, né?
O ouvido não descreve, na minha opinião, não é. Eu estava até mencionando, eu fui lá para o Amazonas fazer parte de uma banca na universidade e no dia de folga nos levaram para conhecer um pouco os igarapés, lá andando no meio dos índios e tal. E atravessando uma ponte suspensa, eu vi umas aldeias de índio. Por incrível que pareça, imediatamente me veio à mente, ouviram do Ipiranga? Não quer dizer nada para esses índios. Ele é brasileiro. Então, uma defasagem, uma distorção, uma falta de casamento, música-texto. O hino americano também é problema. Tam ta tam pim pam pam, tim ta tam tim tam tam, tan 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 ta te ta, ti ta ta ti ta ta. Repete tudo de novo. Yam pa pam. Depois vai. Originalmente era uma canção de beber cerveja nos pubs ingleses. To Anacreon in Heaven. E tem um texto bem profano, exaltando a bebida, o ale. E depois esse outro lá ficou encantado. Pôs um texto assim, Oh, say can you see by the dawn's early light. O Canadá tem um hino muito lindo. O Canadá, tarirarira, di tam ta tam tam tin tam ti ta ta, tin ta 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 tam tin ta tam ta ta, ti da ra ra ri ra ra. Tirararam, tirarariram, tirararirararara. O Canadá, ta. É um hino fabuloso e te convida a um patriotismo, um orgulho do país. Né? O alemão foi composto por Haydn. Ta ta ti ta ti ta ti to tam ti ta pi pa pa. Na verdade, Deus salve o imperador. Mas mudaram o texto e enaltece o país. É mais tranquilo. O francês é louco. A música é genial. O texto é égorger nos citoyens, enforcar, degolar os cidadãos. Né? Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Agora tem mais um detalhe na coisa, os intervalos musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, do, mi, do, fá, uma quarta, do, sol, uma quinta, do, lá, uma sexta, do, si, uma sétima, do, uma oitava. A quarta ascendente transmite sempre um impulso de conquista, vitória e ação. Tadam, tadam, pam, pim, pam. Ouviram, sejam palho, é uma quarta ascendente. Né? Esse intervalo é simbólico dessa ação. Agora, tem uma retórica bem atrapalhada. O hino do Corinthians... Tarirorira, salve o Corinthians. Devia ser o contrário. Salve o Corinthians, papi, papa. Vitória. Não, salve o Corinthians. A retórica é totalmente distorcida aqui. E aí que está o segredo das grandes composições. Como o compositor trabalha a retórica musical e como ele casa o texto com a música. E aí a palavra bonitinha, logogenia, a música nascida do texto. Mozart era impecável nisso. Você vê a proposta de Beethoven, na nona sinfonia, ele queria criar uma música que abraçasse a humanidade, uma universal. E o texto, ele usou alegria como uma palavra-chave. E aí criou uma música
3, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Simples a beça, até o Papa canta esse negócio. O contorno melódico, essa retórica musical que ele propõe na música é gloriosa. Agora, eu fui chamado para fazer parte de uma comissão para escolher o hino da cidade de Águas de São Pedro. E vimos as propostas que foram apresentadas. Final, depois de muito esforço, ó São Pedro de amor e de glória, te dará entre os mil, para o bem nosso Brasil. Até estar tranquilo. Mas sim, o Jesus é Salvador, essa coisa que não tem nada a ver com o município, não é complicado isso. Agora, o pior deles é Cubatão. Cubatão fez uma comissão para escolher o hino. E aí eu falei lá, Cubatão. O prefeito não gostou. Mas por que você não gostou? Não, eu quero uma coisa diferente. Cubatão. E o pessoal insistiu, Cubatão. Você vê a questão da retórica, né? Como é que você lida com essa situação, né? Mozart, como eu disse, foi um cara genial, ele sabia lidar, ele conhecia o ser humano, conhecia a alma, conhecia o espírito, era compositor e ele dependia muito do arcebispo Colloredo da Catedral de Salzburgo, que era o patrão dele. E a obrigação de Mozart era compor missas para todos os domingos. Então, você olha, a obra de Mozart tem 15 missas que ele compôs, uma boa parte atender às exigências do patrão, que era o arcebispo Colloredo. Só que o Colloredo não estava interessado na igreja, estava interessado em mulheres e cavalos. Então, domingo de manhã tinha que celebrar a missa, mas assim que houvesse a chance, ele pulava fora e ia para a estrebaria, lá para o estábulo, ver os cavalos e levar as mulheres juntas. Só que a missa de domingo é uma missa longa, a missa solene, né? Que leva um certo tempo. E o cara não tinha paciência. Então ele chegou para Mozart. Vem cá, dá para você dar um jeito para encurtar tudo isso? Sem problema nenhum. O que Mozart fez? No Glória e no Credo, que são textos muito longos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele dividiu em 4 partes. Deu a primeira parte para o soprano, a segunda parte para o contralto, a terceira para o tenor, a quarta para o baixo, e todos cantam junto ao mesmo tempo. Em 4 minutos resolveu o texto do Credo. É um texto longo, né? Tudo simultâneo. Pega as partituras das missas, essas missas aí, é tudo assim, você não entende nada mesmo, é latim, tchau. Mas se você for analisar, está completo, o texto lá está completo. Mas foi uma maneira bem sutil dele resolver o problema. O que tem aqui é o elemento de contraponto, tem a ver com textura musical. A trama da música, você combinar as diversas vozes na criação da música. Só para ilustrar a questão do contraponto, eu vou tocar uma versão do Parabéns a Você, que tem momentos de contraponto que o compositor trabalha.
Agora é importante manter memória ativa para você lembrar como é que é o tema, né? Como é que ele trabalha, e volta e meia ele traz esse tema. Ele escreve parabéns a vocês. Aumenta, de novo. Isso aqui foi dedicado a um regente de uma orquestra inglesa. E ele usa o primeiro movimento da Sinfonia Heroica de Beethoven, que era a predileta desse regente Roger Norrington, e em cima disso ele põe parabéns a você. É uma elaboração, uma engenharia musical muito bem feita. Contrabaixo, oboé. Isso é Beethoven. Fragmentos, né? Fragmentos, né? Isso é genial. Será que o cabo não está com... O cabo não está com problema, acho? Não, abaixa. Ela está com distorção. Bom, já deu uma ideia, né?